Se eu te perguntasse qual é o homem mais perverso da história, eu tenho certeza que você diria o nome de um certo líder político alemão que foi morto em 1945, não é? Ou mesmo de um ex-primeiro-ministro da Itália que criou uma ideologia política autoritária e ditatorial. Mas quem leva a fama do homem mais perverso do mundo está longe de ter cometido todas as atrocidades que esses dois cometeram. E mesmo assim, ele era pra lá de bizarro. Eu estou falando do famoso Aleister Crowley, o homem que se referia a si mesmo como a grande besta 666. Crowley era ocultista. Tinha problemas com drogas, era viciado em sexo, poeta e montanhista, acredita? Todos os seus talentos e habilidades aleatórias fizeram ele ganhar uma multidão de seguidores. Ele era considerado desde um homem mau e egoísta até um gênio e messias anticristo. Mas quem de fato foi Aleister Crowley? Você quer saber? Então fica atento aí que eu vou te contar. Eu vou te contar uma breve história sobre a vida dele. Nascido como Edward Alexander Crowley, no ano de 1875. Ele chegou a ser um cristão devoto. Seu pai era uma pessoa que pregava o evangelho e, por respeito a ele, no início da vida, Crowley era completamente dedicado à religião. Porém, após a morte de seu pai, quando tinha apenas 11 anos, por algum motivo, ele passou a evitar qualquer coisa que envolvesse o cristianismo. Ele apontava incoerências nos ensinos da Bíblia e desafiava abertamente a moral cristã, fazendo coisas como fumar, se masturbar e fazer sexo com garotas de programa. Por seu comportamento, digamos assim, rebelde, a mãe de Crowley se referia a ele como a besta. Apelido que ele adorava e adotou quando estava mais velho. Crowley adotou o nome de Aleister em 1895, quando tinha 20 anos. Nessa mesma época, ele entrou para a Universidade de Cambridge. Nessa época, ele adorava jogar xadrez, escrever poesias e praticar alpinismos nas horas vagas. Porém, atrás desse estudante universitário exemplar, havia um homem que lidava com o ocultismo e se metia em relações sexuais sádicas, tanto com homens quanto com mulheres. Após terminar a faculdade, Crowley quase considerou uma carreira nas relações diplomáticas, mas logo ele se descartou e focou em estudar, escrever literatura oculta e publicar vários poemas eróticos. Em 1898, Crowley conheceu um químico que era membro da Ordem Hermética da Golden Dawn, a qual ele se juntou. A ordem era dedicada ao estudo da atividade paranormal e de todos os assuntos do ocultismo. Depois, Crowley contratou uma pessoa do grupo para ser seu tutor pessoal sobre ocultismo. Juntos, os dois praticaram magia cerimonial, que é o nome dado a uma arte que engloba ampla variedade de rituais de magia complexos. Além disso, eles faziam uso ritualístico de drogas. Nessa época, o então Aleister ainda explorava sua bissexualidade e tinha relações com garotas de programa. Porém, essas práticas fizeram com que os membros do alto escalão da Golden Dawn proibissem ele de chegar aos níveis superiores. De saco cheio de tudo aquilo, Crowley resolveu ir viajar pelo mundo. Primeiro ele foi para o México, depois para o Japão, China, Índia. Por falar nisso, na Índia, ele começou a praticar yoga, que é uma tradição da meditação hindu. Depois, ele acompanhou a primeira escalada da montanha K2, em 1902.
Em novembro desse mesmo ano, Aleister voltou para a Europa, ocasião em que passou a morar em Paris. Enquanto estava afundado na arte e rodeado de grandes pintores, Crowley se apaixonou. Gerald Kelly, um famoso pintor retratista britânico, apresentou sua irmã, Rose, a Aleister. Tempos depois, os dois se casaram. Inicialmente, o casamento era uma fachada para Rose não se comprometer em um casamento arranjado. Mas, com o tempo, os dois ficaram perdidamente apaixonados um pelo outro. Rose passou a acompanhar Crowley em suas viagens e em seus planos. Tempos depois, Aleister Crowley encontrou inspiração em sua amada para criar sua própria religião. Foi em 1904, por meio de sua própria meditação. Crowley ouviu algumas vozes do além que o ajudaram a transcrever o Livro da Lei, uma obra que se tornaria a base de sua religião, chamado Telema. Os ensinamentos dessa religião pregava o princípio que Aleister adotou sua vida toda. Faça o que tu queres. Isso te lembra alguma coisa? Isso mesmo. Aleister Crowley teve uma grande influência na música Sociedade Alternativa, de Raul Seixas. Mas isso é assunto para outra ocasião. Vamos continuar. Em 1907, Crowley fundou a ordem ocultista chamada Astrum Argentum. Durante muito tempo, ele dedicou parte do seu tempo para a construção da ordem, escrevendo livros e criando um periódico para seus membros. Enquanto Crowley parecia estar sendo consumido pelas vozes do além, que ele dizia escutar, e pelo desejo de informar as pessoas sobre os ocultismos com seus livros, Rose tinha se tornado alcoólatra. A filha do casal, Lilith, morreu de febre tifoide em 1906. E apesar do fato dela ter morrido por causa de uma terrível doença, Crowley culpava Rose por sua incapacidade de controlar as coisas à sua volta. De certa forma, os dois se amaram por muitos anos. Mas parece que esse amor estava chegando ao fim. E mesmo que ela tivesse problemas com álcool e ele com drogas, os dois tiveram mais uma filha, chamada Lola. Quando os dois se casaram em 1909, Lola ficou aos cuidados da mãe, que tempos depois precisou ser internada por causa do seu vício. A maior parte da vida de Aleister Crowley, após seu divórcio, foi passando de cidade em cidade, se relacionando com muitas mulheres, uma das quais supostamente lhe deu um filho, que ele chamou de Aleister Ataturk. Ele continuou a publicar manuscritos ocultistas, a praticar sexo com prostitutas durante os anos da Primeira Guerra Mundial. E em 1920, ele se mudou para a Itália, onde estabeleceu a abadia de Telema. Lá, ele e seus seguidores praticavam sexo, usavam drogas e faziam uma série de rituais bizarros. Mas afinal, eu sempre me pergunto, qual era a religião de Crowley? Ele tinha pacto com o demônio? Era ateu ou o quê? A verdade, caros amigos, é que ele era contraditório, não é? Até hoje ninguém sabe dizer se ele era ateu, monoteísta ou politeísta. No popular, é dito que ele flertava com o satanismo e que escrevia sobre magia negra. As histórias contam que Crowley parecia se envolver tanto com um tipo de deus alienígena quanto com entidades de civilizações milenares da Grécia, Egito e Babilônia. Para vocês terem uma ideia, ele gostava de fazer rituais ao deus Ra e ao deus Sol do Antigo Egito. E dizia que de vez em quando conversava com Deus Horus. Ele também acreditava que em vidas passadas tinha sido o líder taoísta Jeshua, o Papa Alexandre VI, o ocultista Alessandro Cagliostro e o mágico Eliphas Levi. Viram como é um pouco complexo definir quem era Aleister Crowley e o que ele adorava?
Agora você entende por que ele era chamado de o homem mais perverso do mundo, não é? Em 1923, enquanto fazia um ritual em sua abadia na Itália, um homem acabou morrendo em circunstâncias, digamos, misteriosas. O governo italiano ditatorial da época ficou chocado com o fato e resolveu expulsar Crowley e seus seguidores da Itália. Mas isso não significava que Crowley iria parar por aí. Ele voltou a escrever e publicar seus livros. No final da década de 1920, ele se casou novamente com uma mulher chamada Maria Teresa Sanchez. Um fato curioso é que na década de 1930, com a ajuda do poeta Fernando Pessoa, o ocultista simulou a própria morte para supostamente fugir de uma série de amantes que o perseguiam. Ele acabou aparecendo vivo em Berlim algumas semanas depois. No dia 1º de dezembro de 1947, Aleister Crowley morreu aos 72 anos, vítima de uma bronquite crônica. Seu funeral, apelidado de Missa Negra, teve a participação de apenas alguns dos seus amigos e pessoas mais próximas. Embora morto na década de 1940, o legado deixado por ele é incrível, viu? Artistas como Beatles, Led Zeppelin, David Bowie, Ozzy Osbourne e Raul Seixas eram alguns dos que eram fascinados por Crowley. Atualmente a religião Telema até existe, mas com pouquíssimos seguidores. Já a história de Crowley é vista de diferentes pontos de vista. Os cristãos mais devotos o veem como um bruxo pecador, enquanto ocultistas e pagãos o veem com admiração. Mas o que importa é que, no fim, ele conseguiu o que queria: ser lembrado mesmo tanto tempo depois de morto. Essa é a história de um homem conhecido como o mais perverso do mundo. Por hoje é isso. Mas nos vemos no próximo encontro. Casos de crime, casos de pessoas tão estranhas, não é? Vale a pena relembrar e saber quem foram essas pessoas, não acham? Então, até a próxima. Tchau.